9 de maio, Café com Deus Pai. Blinde sua mente, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Muitas vezes, as emoções que sentimos manifestam-se por meio de pensamentos. Alguns deles surgem instantaneamente, outros vêm sendo germinados há algum tempo. Devemos tomar cuidado com aquilo que tem tomado a nossa mente, pois alguns pensamentos podem nos levar a sentimentos negativos de frustração, murmuração e inquietação. Aquilo que toma a nossa mente contamina o nosso coração. Por isso, nossos pensamentos precisam estar guardados e protegidos das incertezas e inseguranças do mundo mediante a fé e a convicção em Deus. Não é difícil nos pegarmos remoendo problemas e traumas passados, traições que sofremos, momentos difíceis pelos quais passamos. Enfim, situações que podem afetar profundamente e nos lançar em uma armadilha do inimigo. Por isso é essencial renovar nossos pensamentos, pois somos filhos de Deus e sua paternidade define nossa identidade. Uma mente ancorada em Jesus e na palavra é o que precisamos para romper com os maus pensamentos, guiando-nos em direção à vontade de Deus para a nossa vida. Uma rotina diária de meditação na palavra de Deus e de oração é essencial para estarmos todo o tempo alinhados com o padrão celestial, impedindo que as flechas malignas penetrem em nossa mente e nos paralisem. Rejeite as mentiras e os pensamentos destrutivos. Encha-se com as verdades de Deus e então blinde a sua mente. Lembre-se do que a Bíblia fala a respeito disso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O que você tem permitido crescer nos seus pensamentos? Reflita e realinhe o que for necessário para ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Tudo o que você foca, cresce. Essa é a palavra, a frase de hoje. Tudo o que você foca, cresce. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 49 e a palavra-chave de hoje é renovar. O Salmo 49, que é o texto sugerido para o devocional de hoje, nos fala que muitas pessoas acreditam nas suas riquezas. Elas pensam que porque elas têm muitas riquezas, elas conseguem tomar muito bem a direção da vida. Mas quantas pessoas estão muito ricas e estão em depressão? Quantas pessoas são muito ricas e têm filhos em depressão e às vezes a esposa ou às vezes o marido está em depressão? Então, o texto que nós lemos hoje sobre blindar a mente, sobre buscar ter relacionamento diário com Deus, pela oração constante, pela leitura da palavra constante, por tomar cuidado com os nossos pensamentos a respeito daquilo que passa na nossa mente, mostra que só Deus, só a constância no relacionamento com Deus, nos pensamentos em Deus, é que nos dá orientação e direção correta. Antes de ler aqui o Salmo 49, vamos lembrar de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: Confia
os teus pensamentos ao Senhor. Confia os teus caminhos ao Senhor, e Ele estabelecerá o seu caminho. Ele definirá no seu pensamento o que é melhor de se fazer. Agora vamos ler o Salmo 49, que fala justamente sobre essa questão de que muitos pensam que porque são muito ricos vão ter caminhos maravilhosos. E nem sempre é assim. Vamos ver o Salmo 49. Ouvi isto, vós, todos os povos, e inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Versículo 2. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Versículo 3. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. 4. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Parábola são histórias que são contadas para falar a respeito de verdades morais. Então, no versículo 4, o salmista diz assim: eu inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, a uma história que eu vou contar, e eu vou decifrar o enigma na harpa. Sabemos que os salmos eram hinos de louvor. Então ele está dizendo, enquanto eu estou escrevendo esse salmo, eu vou revelar um segredo, que é o que ele está revelando aqui para nós. Versículo 5. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Então ele está começando a revelar aqui o enigma dele. O versículo 5 é: por que eu vou ter medo quando chegar um dia ruim, quando chegar um dia em que as circunstâncias vão mal, quando eu for cercado por pessoas que são adversários, que de maneira proposital armam ciladas? Por que eu vou ter medo nesse dia? Versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Versículo 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então ele está dizendo, por que ter medo de alguém? Porque se aparecerem inimigos, pessoas que são muito ricas, elas não conseguiriam comprar, perdoar o pecado do seu próximo, do seu irmão. Porque o perdão do pecado de alguém é muito caro. Nós sabemos que só Jesus, com a sua morte na cruz, remiu a toda a humanidade. Mas eu e você ou qualquer outra pessoa, por mais que possa ser muito rica, não consegue perdoar ou remir, limpar o pecado de alguém. O que ele está dizendo é que, se aparecer alguém que seja muito rico, muito poderoso, ele não tem por que ter medo dessa pessoa. Porque, por mais que seja rico e poderoso, as suas riquezas se esgotariam todas e não conseguiriam perdoar a ninguém. Versículo 9. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Versículo 10. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Então, se alguém quer se gloriar na sua riqueza, pensando que pode, com a sua riqueza, comprar bons pensamentos e uma vida de paz e tranquilidade na terra, se engana. E se alguém pensa que pelo conhecimento intelectual, por ser uma pessoa sábia, que leu muitos livros, que consegue explicar muitas coisas e confia que na sua sabedoria pode ter bons pensamentos, também está errado. Versículo 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Versículo 12. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Então, o versículo 11 está falando sobre essas pessoas que são cheias de riquezas e que dão os nomes para as ruas, para as praças, para lugares públicos, porque são muito honradas. Mas o versículo 12 está dizendo
que, todavia, apesar de tudo isso, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Versículo 13. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Então, o versículo 13 está dizendo: esse caminho das pessoas confiarem na sua riqueza, de confiarem em buscar sabedoria, conhecimento intelectual, de buscarem realizar eventos públicos e colocarem os seus nomes, como que, se colocando os nomes deles, eles vão ficar eternos. É isso que muitos dizem: vou colocar o meu nome numa rua, vão reconhecer o meu nome numa praça. Daqui a 100 ou 200 anos, vão se lembrar de mim que alguma coisa eu fiz de relevante na minha existência. Mas aqui o salmista está dizendo: esse caminho deles é a loucura deles. Só que a posteridade deles aprova suas palavras. Em outras palavras, as pessoas vão seguindo na terra e vão dizendo: esse é um bom exemplo para seguir. Buscar riquezas e buscar fama e buscar reconhecimento a ponto de colocar um nome em uma praça, em uma rua ou em um local público é algo bom. E eles aprovam esse caminho. Só que versículo 14: como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Então o versículo 14 fala que são como ovelhas. Ovelhas são animais que são totalmente dependentes do seu pastor. As ovelhas comem tanto que, se o pastor não vem e as tira do pasto, elas passam mal. Se as ovelhas não têm um pastor que lhe dirige os caminhos, elas se perdem. Então, o versículo 14 está dizendo: eles pensam que sabem muito, eles pensam que com as riquezas e suas fazendas são muito, mas eles são como ovelhas enterrados. Em outras palavras, eles não sabem o caminho. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. Quando esse texto diz assim: os retos terão domínio sobre eles na manhã, a palavra revela que haverá um dia do juízo final. E nesse dia, todos aqueles que seguiram o caminho reto, que é estar em Jesus. Como disse a mensagem de hoje, você deve blindar os seus pensamentos. Você deve estar em constante oração e em constante leitura da palavra para estar em Deus. Porque quando você está em Deus, os seus pensamentos são retos. Os retos, os que andam com Deus, terão domínio sobre eles na manhã. Amanhã aqui está se referindo ao dia em que todos ressuscitarem, para que ocorra o juízo final. Nesse dia, os retos, aqueles que seguiram com Jesus, que é o caminho da retidão, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é aquele que é reto, eles terão domínio sobre eles amanhã. E a sua formosura, ou seja, toda a sua beleza, todas as suas roupas caras, todas as cirurgias que fazem para cuidar da sua imagem, as roupas que vestem, os perfumes caros que usam, tudo isso, a sua formosura na sepultura se consumirá. Ninguém escapa. Por mais que seja rico ou que confie na sua beleza, um dia passará pela morte, por não ter mais onde more, e não terá mais lugar aqui na terra. Versículo 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então o salmista está dizendo assim: mas aqueles que estão com Deus, quando eles morrem, eles vão para a eternidade, eles vão para a glória. Enquanto que os que morrem longe de Deus passam pela segunda morte. Nós temos duas mortes: a morte física e depois a morte eterna. Se você caminhou na retidão, você ressurgirá porque estará com ele na glória. E ele está falando disso no versículo 15. Mas Deus, ao contrário do que acontece com aqueles que morrem longe dele, remirá a minha alma do poder da sepultura,
porque a sepultura pode levar o corpo físico, mas a morte eterna, dela ele escapará, pois o Senhor o receberá. 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. 17. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Versículo 18. Ou seja, toda a glória que a pessoa pensa que pode levar, ela pode até mesmo ter o nome dela colocado numa praça. Ela pode até mesmo ter o nome dela colocado numa rua ou em um lugar público, e o nome pode até ficar lembrado pelas pessoas que ficam. Mas o próprio morto em si, quando ele vai para a sepultura, ele não consegue saber que o nome dele ficou ali. Nem a glória que a pessoa pode eventualmente buscar e querer, ela carrega quando vai para a sepultura. Versículo 18. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. 19. Irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. Ou seja, no versículo 18, ainda que a pessoa fale bem sobre si própria, que os homens digam, realmente, você é muito honrado. Tudo isso não faz com que ele escape da morte. Versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então, o versículo 20 diz que não adianta nada você ter riquezas se você ter um nome ou ter o seu nome colocado numa placa, num busto, em um museu, em uma praça, em uma rua. Não importa. Se você não tem entendimento de que depende de Deus e de que só Ele pode remir a nossa alma e nos dar a vitória sobre a morte eterna, então ele, quando morre, é como os animais. Quando os animais morrem, eles simplesmente morrem. Mas aqueles que morrem em Cristo receberão a vida eterna, como o salmista disse aqui no versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, esse é o enigma que o salmista canta no Salmo 49, quando ele disse aqui: a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Versículo 4: eu inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. O enigma do Salmo 49 é: nós precisamos blindar a nossa mente, juntando com a mensagem que lemos hoje no Café com Deus Pai. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Ore todos os dias, busque o Espírito Santo, pedindo a Ele, me dá o Espírito Santo, e leia a palavra com a direção do Espírito Santo. Tome suas decisões e confie os teus caminhos a Ele, porque é Ele que cuida de você nessa vida, nessa terra, e também te dará vitória sobre a morte eterna. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor blinde os nossos pensamentos, que possamos seguir agora no Teu reino em todo o tempo, e que possamos ter esse relacionamento com o Senhor em tudo que fizermos. Se você ainda não aceitou a Jesus e quer saber como ter esse relacionamento com Deus, faça comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e derrama em mim o teu Espírito Santo, para que eu possa ter o conhecimento da tua vontade na minha vida e seguir sempre nessa vontade. Com essa oração, você agora está com Ele. Essa simples oração conecta você com Deus. E a partir de agora, ore todos os dias, leia a palavra todos os dias e siga nesse caminho. Vamos terminar com o versículo de Romanos 12, 2. Que o pastor Júnior Rostirola colocou aqui no último parágrafo. Rejeite as mentiras e os pensamentos destrutivos. Encha-se com as verdades de Deus e então blinde a sua mente. Lembre-se do que a Bíblia fala a respeito disso. É esse versículo aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que você tem permitido crescer nos seus pensamentos? Reflita e realinhe o que for necessário para ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Tudo que você foca cresce. Foque no reino de Deus, foque em ter os seus caminhos em Deus. E assim você crescerá, tanto nessa vida quanto na eterna. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.